se eu falasse um pouco sobre o perfil das demandas do interior, principalmente na área criminal. Quais são as maiores demandas? São tudo? Ou então são mais crimes repetidos? Poderia explicar assim, um pouco para a gente e também para quem está em casa nos assistindo? Certo. O perfil de demandas criminais no interior, tanto na Bahia como aqui em Alagoas, eu percebi que ele se assemelha bastante. Ele tem um perfil criminal que tem, a grosso modo, ele tem um perfil e, é evidente, há algumas situações que fogem um pouco a esse perfil, mas de um modo geral, o que a gente vê bastante na esfera criminal no interior são crimes de violência doméstica, são crimes contra vulneráveis e são crimes relacionados a drogas. Então, o perfil criminal de qualquer município pequeno do interior do estado de Alagoas, ou talvez do interior do Nordeste, ele vai, com certeza, em sua grande maioria, apresentar situações dessas três vertentes. E aí são situações diversas na esfera de cada uma delas, porque o crime contra vulneráveis, eles podem ser vários, muito embora, quando eu trato de vulnerável no interior, a gente fala sobretudo do crime de estupro de vulnerável, mas também o tráfico de drogas também a gente se faz muito presente, e o tráfico, a posse de droga para uso pessoal. E nos crimes de violência doméstica contra a mulher, aí infelizmente é que a gente vê toda sorte de delitos dessa natureza. E também medidas protetivas de urgência e os incidentes criminais decorrentes desse tipo de crime. Perfeito. Você poderia falar um pouco assim, mais detalhado sobre os crimes de vulneráveis? Certo. No interior, os crimes de vulneráveis que a gente vê principalmente é o estupro de vulnerável. E ele é em situações que elas são muito semelhantes. Então, eu lembro que o primeiro crime de estupro de vulnerável que eu julguei foi na Bahia. Eu fiz uma sentença, e essa sentença eu tenho replicado ela inúmeras vezes, porque eles realmente são muito parecidos, os contornos do caso, que em tese são praticar conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso contra uma pessoa vulnerável. E o que é que a gente vê? Que pessoa vulnerável é essa? Quase sempre é uma criança ou um adolescente. Quase sempre uma criança ou adolescente menina, mulher, e o crime é praticado quase sempre por um homem que é do seu convívio familiar, que pode ser um parente, um pai, um padrasto, um irmão, um tio, ou pode ser algum vizinho, alguém que tem um acesso àquela criança e se aproveita dessa vulnerabilidade para praticar esse ato. Muitas vezes esses contornos são trágicos. Assim, no interior, infelizmente, a gente tem que saber lidar muito com essas situações trágicas mesmo. A gente vê ali as maiores tragédias, a gente enxerga lá no interior, e a gente tem que saber como administrar isso. Como essas situações podem, sobretudo na situação de vulneráveis, quando o direito penal ele não é suficiente para solucionar aquela questão. Então a gente tem que ter essa visão para poder adotar medidas de proteção. Por exemplo, numa criança e adolescente, as medidas de proteção previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, se essa pessoa vulnerável for de outra natureza de vulnerabilidade, por exemplo, uma pessoa idosa, ou uma pessoa com deficiência, o que também é comum no interior, a gente precisa adotar as providências pertinentes para proteger essa pessoa. Como é que pode se dar essa proteção? Não é só na esfera criminal, não é só punindo aquele que praticou isso, mas adotando um acompanhamento pelos órgãos de assistência social, eventualmente o acolhimento institucional, levar essa criança para uma instituição que pode gerar até a perda do poder familiar, se for o caso, e a destinação dessa criança ou adolescente para adoção. No caso de idoso, ir para uma instituição de acolhimento de pessoas idosas, pessoas com deficiência igualmente, assegurar um tratamento de saúde, assegurar as deficiências de natureza mental, um acompanhamento pelo CAPS. Então, essas situações de vulnerabilidade, o desafio maior de nós que estamos no interior é poder assegurar que eles tenham esses direitos resguardados com uma infraestrutura absolutamente precária. Então, nós temos faltas de médico, falta de profissionais capacitados. Essas pessoas, muitas das vezes, vivem em áreas rurais.
Então, são em povoados distantes das áreas urbanas. Isso é um grande desafio para todos nós. Aproveitando, o senhor falou que um dos crimes de vulneráveis que mais tem é o estupro de vulnerável. Em uma situação de um estupro de vulnerável, para ouvir a vítima, como é que o Poder Judiciário ele faz? O próprio juiz que vai lá, vai fazer as perguntas, vai escutar a vítima, ou tem uma sala especializada para isso, para escutar esse menor, com um profissional, podemos dizer um psicólogo, que vá com uma conversa que não seja tão técnica, tão tipo a língua da justiça, mas uma maneira que não, podemos falar assim, que não afete tanto a criança. Como é esse modo de agir nesses casos? Perfeito. Muito boa a sua pergunta, Fábio, porque realmente essas situações são muito delicadas. As crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, elas têm uma chance muito grande de serem impactadas muito negativamente por essas situações, gerar traumas, gerar repercussões psicológicas drásticas na vida dessa pessoa, e portanto a gente tem que ter todo o cuidado para a gente não gerar uma revitimização quando vai ouvi-la. A revitimização é fazer com que uma pessoa que já foi vítima de uma situação venha a sofrer novamente as consequências dessa situação em razão de ter que reviver o que aconteceu. Então, uma vítima de um crime de tamanha gravidade que venha a ter que... Imagine só, você ter que... A criança já está constrangida de falar aquilo, trazer aquilo à baila, que é muito difícil para ela, traz para sua mãe, para sua tia, para a pessoa da sua confiança. Essa pessoa informa ao Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar vai ouvi-la novamente sobre tudo o que aconteceu, depois o CREAS vai ouvir novamente para fazer o acompanhamento psicológico, depois ela vai ser levada na delegacia de polícia para repetir o depoimento, depois ela vai na justiça repetir esse depoimento. Então imagine o quanto essa criança vai estar revivendo essa situação, e isso vai estar se consolidando na sua cabeça, isso vai estar gerando medo, gerando trauma, gerando repercussões psicológicas que podem perdurar durante toda a sua vida. Então a gente tem que ter todo o cuidado. Existe toda uma rede de apoio, todos esses órgãos que eu falei, Conselho Tutelar, Delegacia de Polícia, CREAS, eles fazem parte de uma rede de apoio, a Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública. Então quando essa criança, quando essa situação de violência, que pode ser sexual ou não, mas a sexual demanda realmente um cuidado adicional, porque é o que mais tem... grave. Exato, é o que tem maior repercussão no psicológico daquela pessoa. Todo esse sistema tem que funcionar de forma harmônica. Então, chegou ao conhecimento de qualquer um desses órgãos, seja na Justiça, Ministério Público, CREAS, polícia, chegou no conhecimento que tem uma criança ou adolescente vítima de violência sexual, ela deve reunir com todos os órgãos e falar: essa criança, eu não vou chamar essa criança para ouvi-la, vamos fazer da forma correta, que é um procedimento estabelecido por uma lei de 2017, não me recordo o número específico agora, mas é uma lei de 2017 que estabelece que essa criança ela só deve ser ouvida 2 vezes. Uma denominada escuta especializada e outra denominada depoimento especial. Na escuta especializada, a escuta especializada é feita por um profissional da rede de apoio de apoio de tratamento psicológico daquela criança. Então, ela vai ser ouvida por uma psicóloga, por uma profissional qualificada que vai avaliar as repercussões que essa situação gerou e fazer o tratamento adequado para aquilo. Uma terapia, um tratamento medicamentoso, uma consulta com o psiquiatra, enfim, vai adotar o tratamento de saúde adequado. Essa é a escuta especializada. Não é filmada, não é registrada, não constitui meio de prova, é apenas para dar o tratamento adequado. E essa criança também vai prestar o seu depoimento no denominado depoimento especial. Este sim que interessa na esfera criminal, porque ele vai ser um depoimento que vai ser gravado, ele é feito por um profissional que tenha o curso específico para a realização do depoimento especial, em regra um psicólogo, pode ser também um magistrado, pode ser também a magistrada. Isso aí, eu na minha unidade, eu procuro saber
O que é que a criança, como a criança se sente mais à vontade. Muitas vezes aquela criança ou adolescente, ela quer contar aquilo para o juiz, ela quer contar aquilo para uma juíza. Então, é importante para ela que seja um juiz ou uma juíza que esteja ali na frente dela. Então, quando ela demonstra esse interesse, então eu faço o depoimento especial, porque é isso que ela está esperando. Mas se ela não demonstrar essa intenção, é uma psicóloga que vai fazer, sendo filmado, só fica a psicóloga ou o magistrada com a criança ou adolescente. Os demais, que são magistrado, advogado ou advogada, defensor, promotor, todos ficam acompanhando de forma virtual em uma outra sala, isso para assegurar o contraditório, assegurar que sejam feitas perguntas, nunca diretamente a essa criança ou adolescente, sempre por intermédio da psicóloga. A criança não vai ver quem está acompanhando, a criança só vai estar num ambiente com a psicóloga, em um ambiente adequado, uma sala, como você bem disse, uma sala que é equipada para isso, que é feita nos moldes a deixar essa criança da forma mais confortável possível, e aí sim esse depoimento vai poder ser um meio de prova para ser valorado na esfera judicial. Esse é um jeito humano de agir, porque assim vai preservar a criança. Até então, ela já vai ter esse trauma que foi violentada. E ainda mais ter que passar, reviver tudo isso. Justamente. Entrar em um âmbito judicial, ter todo aquele cenário do juiz, promotor, advogado. Então, uma sala assim, especial, tirando todo esse contexto, já é um início, uma forma de amenizar o máximo possível de sofrimento para essa criança. E assim, os pais é o garantidor legal da criança, né? É o responsável. Mas assim, o juiz, hoje, na prática, como é que o juiz pode proteger essas crianças? A Justiça da Infância e da Juventude, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, estabelece um papel interessante da Justiça da Infância e da Juventude, porque a Justiça ela é inerte, né? A gente não pode atuar sem que as demandas sejam trazidas à Justiça. Mas a Justiça da Infância e da Juventude ela tem uma particularidade porque ela pode sair um pouco dessa inércia. Então, se o magistrado tem conhecimento de que existe uma criança ou adolescente em situação de vulnerabilidade, vítima de violência de qualquer natureza ou que esteja em risco, pode sim adotar as providências pertinentes, até mesmo de ofício, sem necessitar que haja que seja trazido por um provocado, né? Sem necessidade de um advogado, de um defensor, de uma promotora, sem necessidade absolutamente. Então, tomando ciência disso, a Justiça da Infância e da Juventude já pode imediatamente atuar. Em regra, essas demandas elas chegam são trazidas pelo Conselho Tutelar. Na comarca onde eu atuo, a Defensoria Pública é muito atuante, então a Defensoria Pública sempre traz também essas demandas, ou o Ministério Público. Geralmente são esses três órgãos que trazem. Porque também a Justiça ela não tem condições de a cada criança ir investigando. Não é o papel da Justiça ir investigando, é apenas se tomar conhecimento de alguma situação. Então, tomando ciência disso, imediatamente a primeira decisão já é determinando a medida de proteção mais adequada para o caso. O Estatuto da Criança e do Adolescente elenca algumas dessas medidas. Então pode ser um acompanhamento pelo CREAS, pode ser o acolhimento institucional, como eu disse, que é uma medida extrema, mas que pode ser retirá-la do seio da família natural, né, daquele núcleo familiar que ele está, e entregar para uma tia, para um membro que a gente chama da família extensa, né, que é a avó, um avô, alguém que possa assegurar os seus direitos, ou alguém, lá no interior, a gente tem muitas pessoas bem intencionadas mesmo, que só querem, que tem interesse só de pegar aquela criança e cuidar dela, sem interesse de outros, sem interesse de adoção nem nada nesse sentido. Então, muitas vezes nós entregamos essa criança para determinada família, uma família acolhedora, que a gente chama. Então, a gente vai avaliar, no caso concreto, qual é a medida mais adequada para o caso, a partir da análise do relatório do Conselho Tutelar, de um estudo que eventualmente é feito pelo CREAS, um estudo que pode ser feito também pela equipe multidisciplinar que a gente tem à disposição da unidade. E aí isso varia de cada caso. Então a Justiça tem esse papel. Bom, eu queria entrar agora um pouco no assunto do tráfico de drogas. Como o senhor mesmo falou, que tem bastante no interior. Isso. Assim, queria que você falasse, claro, se você puder também,
na sua comarca, como você age quando chega casos de posse ou tráfico de drogas? Até então, o STF agora descriminalizou o artigo 28, né, da Lei de Drogas. E assim, eu vejo muito comentário, e até de muitos policiais falando assim, a gente prende a pessoa, não sei com quantas drogas, mas chega lá, o juiz solta. O que é que leva o juiz na audiência de custódia a manter a prisão do réu ali ou soltar ele? E também, aproveitando o gancho, fazendo uma segunda pergunta, eu queria que você falasse também como o senhor age e qual é o modo que você acha assim, correto para agir num caso do menor de idade que está traficando. Porque na maioria das vezes o traficante, o chefe mesmo da biqueira, ele coloca um menor de idade porque tem aquela cultura em nosso país que o menor pode cometer um crime que nada vai acontecer, que ele vai sair ali impune, que vai ser solto. E como é realmente, como é que funciona? E se eu pudesse também assim, responder, trazer assim, de uma forma, vamos dizer, não tão técnica, mas leiga, para que outras pessoas entendam. Certo. Primeiramente, qualquer avaliação de prisão, quando você fala que tem conhecimento de um tráfico de drogas ou de uma posse de droga, a gente precisa perceber que aquela pessoa não tem uma condenação. Para ela ter uma condenação, ela precisa ter um processo inteiro. A gente precisa ouvir testemunho, enfim, produzir provas, ouvir a versão do que ela vai estar dando. Então, quando a gente tem conhecimento, a gente não tem esse processo. Então, a gente tem que... Qualquer prisão que a gente vai manter dela é uma prisão antes da condenação. A gente vai estar dizendo, você vai ficar preso sem nem ser julgado. Então, veja que já tem uma excepcionalidade aí. A gente não pode deixar uma pessoa presa, é muito grave a gente deixar alguém preso sem que ela tenha sido julgada, sem que ela tenha direito de defesa nem nada. Então, o artigo 313 do Código de Processo Penal estabelece que requisitos é que o juiz pode fazer isso. Então, isso aplica em qualquer crime, qualquer prisão. Então, se aquela pessoa está praticando um crime naquele momento, ela pode ser presa em flagrante. E imediatamente vai ser levada em até 24 horas à presença de um juiz que vai decidir se aquela pessoa vai continuar presa ou não. Essa avaliação, ela é muito particular do caso concreto. Então, num tráfico de drogas, você tem que se avaliar se, colocando essa pessoa solta, ela vai colocar em risco a ordem pública, ela vai colocar em risco a ordem econômica, ela vai ter algum problema de colocá-la, sendo bem claro, vai ter algum problema de soltá-la, há um risco concreto dela voltar a cometer o crime? Não, mas se ela foi pega traficando, então, se você soltar, ela vai voltar a traficar. Não, mas ela não foi julgada. Então, você já está concluindo que aquela pessoa estava o quê? Condenada por um tráfico de drogas? Ela não foi condenada. A gente não está falando da pena que vai ser aplicada ao final de um processo. A gente está falando em mantê-la presa antes de começar o processo. Ou no curso do processo. Então, a gente precisa ter uma avaliação muito nesse sentido. Foi para o juiz, mas foi solto. Foi solto nessas situações em audiência de custódia, como você falou, que é essa audiência que a gente faz nas 24 horas seguintes à prisão em flagrante, em regra, né, uma prisão em flagrante. Se ele foi solto, não teve um processo. A gente não está falando de aplicação da pena. Ao final do processo, quando for dada uma sentença, se for condenado, seguramente vai ser aplicada uma pena e aquela pessoa vai cumprir a pena. Mas a gente não é naquele momento da prisão imediata. Então, no momento que ela é presa em flagrante e levada à presença de um juiz, o que ele vai avaliar é se existe uma excepcionalidade para mantê-la presa antes de assegurar o devido processo legal. Então, é preciso, num caso de drogas, é preciso avaliar se aquilo é um traficante que, digamos, existe imagine que é um grande traficante da região. Soltando ele, há um risco concreto dele sair, de fugir daquele local. Então, se existe esse risco, essa é uma das hipóteses que a gente vai decretar a prisão preventiva, que é para garantir a aplicação da lei penal. Garantir que, ao final do processo, ele vai ser punido, porque se a gente soltar ele, ele pode fugir. Então, essa é uma das hipóteses. Existe um risco, aquela pessoa, imagine que ela já foi presa, já foi condenada inúmeras vezes por tráfico de drogas. Então, soltando ela vai voltar a praticar um tráfico de drogas. Então, a gente pode manter, sim, a prisão preventiva, né, nesse caso, com fundamento na garantia da ordem pública. A gente vai mantê-la presa para poder garantir que a ordem pública vai ficar resguardada.
Então, essas são as hipóteses, são muito particulares. Isso. No caso do artigo 28, né, sequer é possível a lavratura do flagrante, porque o artigo 28, ele recentemente, né, em junho desse ano, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que ele não possui natureza penal, ou seja, não é crime. O artigo 28 para a maconha, né, para a cannabis sativa. Isso, vale ressaltar, né? Isso. Apenas a maconha. E assim, já você tocou nesse ponto. Como o senhor faz para diferenciar se realmente o cara que está até 40 gramas de maconha ou menos está realmente com a posse? Porque muitos pensam que porque foi descriminalizado e botou agora uma quantidade para ajudar a facilitar o usuário do traficante. Então se tiver até 40 gramas de maconha, é usuário. Mas não é assim que funciona. Você poderia explicar, e mais uma vez, de uma forma mais leiga e não tão técnica, para que as pessoas entendam? Certo. De uma forma leiga, você, de uma forma clara, você entender se aquela pessoa que foi encontrada com certa quantidade de droga, ela estava com essa certa quantidade de droga para usar ela própria, ou se ela está com aquela certa quantidade de drogas para vender, para transportar, para entregar para outra pessoa. É o caso que vai dizer. É o caso que vai dizer. Desapegando desses parâmetros objetivos que o Supremo... 40 gramas, balança de precisão, valores de pequena monta. Isso daí são critérios que a gente tenta criar para diferenciar. Mas, em realidade, esse é um entendimento que nós, como seres humanos, temos que olhar para aquele caso e falar: e aí, nesse caso daqui, essa pessoa estava com essa droga para quê? E aí a gente diferenciar o que é o tráfico do que é a posse. No perfil de demandas de São Sebastião, a gente, em São Sebastião, passa a BR-101 e lá tem um posto da Polícia Rodoviária Federal. Então, frequentemente são parados ônibus com passageiros que levam uma quantidade considerável de drogas. Então, nessas hipóteses, me parece que, assim, há uma chance muito grande de realmente ser um tráfico. E realmente são. Essas são, que a gente chama, quase sempre, elas são o que é chamado de mulas, que são as pessoas que os traficantes pagam apenas para fazer o transporte. E são pessoas totalmente substituíveis. Então veja que você vai ter uma pessoa praticando o tráfico, mas que vai ser condenada, vai ficar presa ou não, e depois essa pessoa vai ser substituída por outra qualquer, e isso não vai impactar em absolutamente nada o tráfico que vai continuar acontecendo. A posse de droga para uso pessoal, a posse de maconha, pelo menos no perfil de São Sebastião, é muito pouca. A gente pega muito poucos usuários de maconha. A gente tem um grande índice lá do artigo 28 da Lei de Drogas, mas não é por maconha, é pelo arrebite, né? Porque muitas pessoas acabam tomando para não dormir e aí param na Polícia Rodoviária Federal e eles acabam apreendendo esse tipo de medicamento que não é permitido, então eles se enquadram no artigo 28 da Lei de Drogas. Mas aí já não é a maconha, então já é um pouco diferente. Então essa avaliação, ela é muito do caso. Essa droga foi pequena quantidade? Foi até 40 gramas, que é o que o Supremo fixou? Foi. Mas ela foi encontrada em um contexto indicativo de traficância? Ela tinha balança de precisão? O que é a balança de precisão? É aquela balança que os traficantes têm, óbvio, não é um item específico, exclusivo para o tráfico, mas eles usam para saber quantos gramas tem ali, para vender, para comercializar, e aí eles pesam. Então é um produto indicativo da traficância. O acondicionamento, ou seja, a divisão dessa droga em pequenas quantidades típicas de venda, é outra forma que a gente pode avaliar para ver se aquele caso é um caso de tráfico ou não. O contexto geral de como é que aquilo estava acontecendo é um fator a ser considerado. Então é uma análise muito particular. A gente não tem como fixar critérios aqui de é isso, é aquilo. E foi basicamente o Supremo, ele fez isso por conta de uma cultura do encarceramento e de um julgamento muitas vezes que vinha acontecendo de forma
diferenciada para algumas pessoas e para outras. Então, para algumas pessoas era posse, para outras era tráfico. Então, o Supremo ele teve que fixar isso para evitar esse tipo de subjetivismo. E assim, muitos pensam porque o STF colocou 40 gramas, o traficante pensa, se ele for traficar e tiver apenas com 30 ou até 40 gramas, que é o limite, ele vai sair como usuário. Mas aí é onde ele se engana. Porque até 40 gramas é considerado usuário pelo artigo 28, mas ele esquece o artigo 33 do tráfico de drogas. Então tem as circunstâncias que podem levar com que ele esteja traficando. Então, independente se ele tiver na quantidade que o artigo 28 fala que é posse, que é usuário, mas ele pode estar em outra circunstância colocando ele como tráfico. Então isso não quer dizer, porque eu estou com 40, eu vou sair só como usuário. Não, você ainda pode ser preso por tráfico de droga. Vai depender, como o senhor mesmo falou, de toda circunstância que tiver naquele momento. Uma balança de precisão, a droga toda dividida, um caderno com anotações. Exato. Vai depender de várias circunstâncias que mais à frente até o Cleício quer debater um pouco sobre esse assunto, que ele particularmente gosta. Mas vamos seguir, né, a nossa pauta. Aproveitando, queria que você falasse um pouco sobre a questão familiar. Lá na sua comarca, o senhor particularmente costuma aconselhar as partes, por quê? Porque a gente que está de fora pensa o quê? Que o juiz de interior, ele é o que resolve tudo. Então, chega um caso de família, deixa eu ver aqui, um processo de inventário, uma guarda compartilhada, como o senhor age? Tipo, aconselha as partes, com educação, assim. Certo. O aconselhamento da parte, ele é tido no Código de Processo Civil, né, como uma hipótese de impedimento. Então, o juiz ele não pode aconselhar a parte, senão ele não vai poder julgar o processo. Imagine só, eu falar, entre com essa ação de guarda, a parte entra com a ação de guarda, então é óbvio que eu vou estar já me manifestando previamente. Contaminado. Exato, já vou estar contaminado, porque eu que disse para ela entrar com a ação de guarda, é óbvio que eu estou favorável àquela guarda, antes mesmo de um processo. Então, o aconselhamento não pode. Como regra não, eu quero dizer assim, sob esse viés. É diferente de uma audiência que você esteja ali com o pai, com a mãe, com uma criança e que você tá vendo que aquela criança está com alguma situação ou que o pai ou a mãe está criando qualquer tipo de conduta que pode mais para frente vir a configurar um ato de alienação parental, por exemplo, ou seja, um pai ou uma mãe que esteja querendo impedir que o outro conviva com o filho, ou qualquer situação que você veja que aquilo precisa ser corrigido. Nada impede, é óbvio, que a gente, num processo que já existe e que você está ali atuando no exercício da magistratura, que você veja ali como é a melhor forma de solucionar. O que é que eu faço? Essas ações de guarda, de inventário, de família, que são as mais sensíveis, porque essas pessoas elas têm um vínculo ali que não se restringe aquilo ao processo, né? Por exemplo, o pai e a mãe que se separaram e que estão lutando pela guarda de um filho, a relação entre eles vai muito além daquele processo. A relação entre eles é uma relação que vai desde que eles se conhecem, que provavelmente para se separarem teve algum conflito. Então eles têm aqueles ânimos aflorados por conta disso. E diante disso, nessas situações, eu faço sempre uma audiência de conciliação, que no âmbito das ações de família tem um proveito muito grande, muito acima das outras naturezas de ação. E fazendo essa audiência, eu não gravo a audiência inicialmente para que elas fiquem completamente à vontade, porque quando você está gravando, elas já não ficam tanto à vontade, isso, né? Então, eu não gravo e aí sim eu busco obter alguma conciliação ali. Mas será que não vale mais a pena abrir mão disso, abrir mão daquilo? Faço papel realmente de conciliador. Para tentar fazer com que alguma das partes, a solução que seja de acordo com a concordância das partes, né? E que igualmente atenda aos interesses da criança, adolescente, que em regra está envolvido nesse tipo de situação. Então eu acho que nessas ações de família que você mencionou e de inventário, uma ação de conciliação ela é fundamental para o processo tramitar.